James Green não conhecia seu pai e foi criado apenas por sua mãe até os 5 anos de idade. Sua mãe lhe contou algo vago sobre testes de aviões e um acidente. Mas James não acreditava em nada disso, pois sempre sentia que sua mãe não estava dizendo a verdade. Viver apenas com sua mãe não era tão ruim. Então James raramente se sentia triste com isso. Mas quando Edward se tornou parte de sua família, o menino imediatamente entendeu que agora teria um novo pai. Edward era um empresário bem-sucedido que não poupava tempo nem recursos para sua família. Com ele, Penélope sentia que estava vivendo sua melhor vida. James nunca tinha visto sua mãe tão feliz. Parecia que a felicidade tão esperada finalmente tinha se tornado parte de sua casa e ficaria lá para sempre. Motivado por sua mãe, James começou a chamar Edward de seu pai, o que o menino não se importava e, na verdade, ficava bastante feliz com isso. Afinal, agora ele tinha um pai em sua vida que sempre o protegeria e o apoiaria. Edward Douglas realmente correspondeu até mesmo às expectativas mais ousadas. Todo fim de semana, ele levava James para assistir aos últimos filmes de Hollywood e também o levava para pescar, para que seu enteado aproveitasse a captura de trutas. Na memória de James, Edward era a imagem de um verdadeiro homem e um pai amoroso. No entanto, devido à sua pouca idade, o menino não conseguia dizer definitivamente se essa atitude vinha do coração ou se Edward estava habilmente interpretando um papel. Seja como for, James só via o bem em Edward até por volta dos 7 anos. Nesse ponto, seu padrasto começou gradualmente a impor sua vontade sobre ele. No início, isso era feito suavemente e de repente. Por que você quer jogar futebol, Jamie? Você pode se machucar. Você deveria experimentar tênis ou natação em vez disso, disse o padrasto. Quando o enteado cedia, Edward continuava seu processo educativo, convencendo-o a abandonar as aulas de saxofone em favor do piano. Filho, apenas desocupados e vagabundos tocam saxofone. Músicos de verdade sentam-se ao piano ou ao piano de cauda, dizia o homem. James concordou. Mesmo naquela época, ele adorava quando Edward o chamava de filho. Parecia ao menino que Edward sempre fazia a coisa certa e nunca cometia erros. Mas então, quando Penélope adoeceu gravemente, seu filho de 8 anos, James, teve que passar um período prolongado sozinho com seu padrasto. E foi aí que se descobriu que Edward não era tão agradável e bondoso como queria parecer aos olhos de seu enteado. Enquanto Penélope estava no hospital, James passou dias em casa, sem poder ver sua mãe. Talvez houvesse alguma razão por trás da determinação de Edward em não permitir que seu enteado visse sua mãe em um estado bastante triste e desesperançado. Quando mamãe vai voltar? James perguntava com lágrimas nos olhos. Inicialmente, Edward tentou dizer algo positivo para levantar o ânimo do garoto, mas depois de tanto desgaste no hospital e com os problemas relacionados ao tratamento de Penélope, ele parou de fazer isso e começou a preparar James para o pior. O menino já tinha ouvido a palavra câncer antes, mas sendo jovem e ingênuo, não conseguia compreender o quão aterrorizante aquilo poderia ser. Naquela noite fatídica, Edward chegou em casa de mau humor e imediatamente se trancou em seu escritório. Passando pela porta, James ouviu fragmentos de uma conversa telefônica sobre Penélope Green ter falecido 2 horas atrás. A realização da terrível verdade abateu o garoto. Ele nunca antes tinha experimentado tanto medo pelo seu futuro. Até então, James viveu com a ideia de que sua mãe se recuperaria e tudo voltaria ao normal. Mas agora, deixado sozinho com seu padrasto, o futuro não parecia mais tão brilhante e previsível para ele. Além disso, tendo pressionado o ouvido contra a porta, James ouviu Edward dizer algumas palavras aterrorizantes como orfanato e custódia. O menino não sabia o significado da segunda palavra, mas a única associação que ele tinha com a primeira era crianças sem teto e negligenciadas, privadas do amor e cuidado dos pais. Incapaz de lidar com o medo e a ansiedade avassaladores, James se afastou da porta e começou a chorar, enxugando lágrimas por todo o rosto. O garotinho continuou sussurrando: Não, eu não quero ir para um orfanato. Nesse momento, uma sombra pairou sobre ele. Pare com isso, Jamie. Você vai ficar comigo. Eu vou conseguir a custódia, não importa o que aconteça. O menino ergueu a cabeça e viu seu padrasto em pé na sua frente. O olhar de Edward era firme e direto, indicando sua sinceridade. Ele pegou James pela mão, o levou para o quarto e o colocou na cama,
Depois, Edward cuidou de organizar o funeral de Penélope. Como a falecida foi criada em um orfanato desde pequena, ela não tinha parentes próximos. James nunca esqueceria todos os eventos fúnebres que mexeram com seus sentimentos mais perturbadores. Para crédito de Edward, pode-se dizer que ele manteve sua promessa e conseguiu a custódia de seu enteado. A partir desse momento, uma vida completamente diferente começou para o pequeno James. Edward se revelou um pai rigoroso que nunca permitiu que seu filho tivesse qualquer liberdade. Além disso, para ganhar a aprovação de seu pai adotivo, James tinha que tirar boas notas e fazer tudo o que Edward pedia. Se o menino tirasse uma nota ruim na escola, uma punição moral o aguardava na forma de uma conversa desagradável com seu padrasto. Não, Edward nunca maltratou seu enteado no sentido literal da palavra. A base da educação do empresário evitava que seu filho tivesse qualquer liberdade e o mantinha sob um controle rígido. Em certo sentido, isso funcionou a favor de James, fortalecendo seu caráter e ajudando-o a estabelecer seus objetivos para os anos seguintes. Como ele não tinha filhos biológicos, Edward preparou James para assumir seu negócio quando chegasse a hora. Os anos se passaram. James se formou no ensino médio e foi admitido na universidade com a intenção de obter um diploma em economia. O jovem não tinha o direito de cometer erros. Ele queria parecer digno aos olhos de seu exigente padrasto. Edward sempre foi parcimonioso com os elogios, nunca expressando sua admiração pelo filho. Ele temia perder o controle sobre ele. Quando James se formou na universidade, seu padrasto lhe deu um presente bem caro. "Pegue isso, este carro agora é seu. Eu vou conseguir um novo, mas isso não significa que o antigo deva ser enviado para o ferro velho", disse o empresário, entregando as chaves do Ford a seu enteado. Um sorriso doce imediatamente apareceu nos lábios de James. Este era talvez o primeiro presente que seu padrasto havia lhe dado em todos os anos de convivência, e não importava que o carro já tivesse sido usado por um longo tempo. O que importava mais era a atenção, que James valorizava acima de tudo. Agora, com o carro de seu padrasto, o jovem empresário começou a copiar literalmente seu pai adotivo em tudo, desde a maneira de falar até as maneiras e preferências de roupas. "Olha só, você está criando um sósia de você mesmo a esse ritmo. Ele logo vai ocupar o seu lugar", brincavam os amigos de Edward, mas ele simplesmente ignorava os comentários. O empresário tinha acabado de completar 48 anos e ainda não estava perto da aposentadoria. Rumores diziam que após a morte de Penélope, Edward ocasionalmente teve relacionamentos com outras mulheres, mas James nunca tocou nesse assunto, considerando-o vergonhoso e não merecedor de sua atenção. Em breve, ele conheceu uma jovem chamada Mônica, que instantaneamente ofuscou tudo em sua vida. Eles se encontraram de forma bastante acidental quando Mônica estava caminhando na rua sob a chuva e James passou dirigindo. De repente, a roda do carro acertou um buraco, espirrando água suja na Mônica da cabeça aos pés. O casaco claro da mulher se tornou instantaneamente preto e lágrimas se acumularam em seus olhos. Ao perceber o que tinha feito, James pulou do carro e começou a se desculpar com a estranha. Para crédito do jovem empresário, ele imediatamente tentou corrigir a situação e ofereceu-se para comprar um novo casaco para Mônica. "Não, eu realmente gosto deste casaco. Não estou pronta para trocá-lo por um novo", respondeu a mulher, tendo se acalmado um pouco. "Está bem, então deixe-me ao menos cobrir o custo da lavagem a seco", insistiu James, após uma breve pausa. Mônica concordou e disse: "Está bem, se você insiste, pode pagar pela minha lavagem a seco." Não demorou nem 10 minutos para eles já estarem sentados em um café aconchegante, conversando sobre tudo sob o sol. Neste momento, o casaco de Mônica já estava na lavanderia, mas depois do tempo que passaram juntos, ela completamente esqueceu dele. Ela aproveitou tanto o tempo juntos que imediatamente sentiu uma conexão inexplicável com o jovem. Um mês atrás, Mônica passou por uma dolorosa separação de um homem mais velho que inicialmente a encantou, mas a deixou após apenas 6 meses de relacionamento. Mas James era claramente diferente. Seus olhos demonstravam fascinação pela jovem que parecia ser a personificação da beleza feminina para ele. Depois daquela noite memorável, James e Mônica começaram a namorar. Inicialmente, o jovem empresário não contou ao seu padrasto sobre sua namorada, temendo que ele não aprovasse. Mas um mês depois de se conhecerem, Mônica disse a James que estava grávida. Ele entendeu que não podia mais adiar a conversa.
Edward recebeu a notícia do iminente casamento de seu enteado com desaprovação aberta. É cedo demais para você se prender a um relacionamento. Quem ela é, afinal? Alguma garçonete, provavelmente, disse o pai com desconfiança. Não, pai. Ela é de uma família comum e trabalha como gerente, disse James hesitante, lamentando ter trazido o assunto à tona. Edward não gostou da resposta de seu enteado e o aconselhou veementemente a não se precipitar no casamento. Infelizmente, a conversa deles acabou em uma briga, deixando James muito desapontado com seu padrasto. No entanto, o jovem empresário acabou conseguindo o que queria. Infelizmente, Edward não compareceu ao casamento de seu enteado e não teve a chance de conhecer Mônica pessoalmente. A distância entre James e Edward durou muitos meses, quase os impedindo de se verem por completo. O tempo passou, preenchendo as vidas de James e Mônica com a alegria da iminente chegada do bebê. A única coisa que preocupava o jovem empresário era o ventre em crescimento rápido de sua esposa. A data prevista ainda estava a mais de um mês de distância, mas parecia que ela poderia dar à luz a qualquer momento. Dessa forma, você vai dar à luz mais cedo do que o esperado. James soou preocupado. Sua intuição não falhou. O pequeno Billy nasceu durante o 8º mês de gravidez e, por todos os padrões, era considerado prematuro. No entanto, os obstetras que fizeram o parto pensaram de forma diferente e estavam confiantes de que a data real prevista era muito anterior ao que a mãe havia indicado. Naquele momento, James estava tão emocionado que não prestou atenção nisso. Tudo estava indo muito bem até o dia em que o novo pai recebeu a visita de seu padrasto. Edward veio com flores e brinquedos, mas quando viu a esposa de seu enteado na sua frente, literalmente deixou os presentes caírem. James não sabia o que exatamente havia acontecido, mas seu pai se virou e saiu imediatamente. "O que está acontecendo?" perguntou James, mas Mônica apenas deu de ombros, indicando que não sabia o que estava acontecendo. Edward não esclareceu a situação, recusando-se veementemente a falar sobre isso. Um ano passou, enchendo a alma de James com preocupações e dúvidas. O problema era que o pequeno Billy não se parecia em nada com o pai. O cabelo ralo da criança era preto como carvão, enquanto James, por sua vez, tinha uma cabeleira clara, da cor de trigo maduro. Mônica também tinha cabelos claros, o que inevitavelmente levou o jovem a algumas suspeitas tristes. Nenhum de seus esforços para descobrir a verdade levou a algo bom, apenas pioraram a situação. Decidindo finalmente chegar ao fundo das coisas, James recorreu a um departamento de exames médicos legais para realizar um teste de DNA. Assim como James esperava, Mônica estava contra isso. No entanto, isso já não importava para ele, pois o caso foi parar nos tribunais, e sua esposa teve que explicar suas motivações ao juiz. Edward também compareceu ao tribunal, tentando dissuadir James de dar esse passo, mas quando Mônica rompeu em lágrimas, o juiz perguntou: "Senhora, por que você está se recusando a fazer um teste de DNA? Você tem algum motivo específico?" Mônica tremia, e depois se compôs respondendo: "Eu tenho um motivo específico, Excelência. A questão é que o pai biológico do meu filho está presente na sala hoje. O nome dele é Edward Douglas." "O que você disse?" James não conseguiu se conter. A sala ficou chocada, e Edward saiu correndo para pegar um pouco de ar fresco do lado de fora. Como mais tarde se descobriu, quando Mônica conheceu James, ela já estava grávida. Foi Edward quem terminou com ela um mês antes de ela conhecer James, e ele não tinha ideia de que ela estava carregando seu filho. Mônica não enganou ninguém de propósito. Simplesmente não percebeu seu erro até que fosse tarde demais. Com medo de se abrir, ela rezava a Deus por perdão todos os dias. Agora que James conhecia as motivações de sua esposa, ele não a julgava pela mentira que ela sentia ser necessária para salvar sua família. Mônica amava seu marido com todo o coração, e ele podia sentir isso. Abraçando sua esposa, James saiu do tribunal junto com seu pequeno filho, ao som de aplausos de aprovação. Desde então, a jovem família viveu feliz e praticamente não brigou mais. Quanto a Edward, o destino o alcançou mais tarde. Ele morreu em um acidente de carro, um mês após a audiência no tribunal, tornando James o único herdeiro de seus bens e sua empresa. Talvez fosse o destino. Nunca se deve esquecer do destino. Se fosse você no lugar do James, o que faria nessa situação bem estranha? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Até mais!